No livro Antigo Oriente, Mário Liverani explora a importância da cultura Uruk na formação das primeiras sociedades urbanas e no desenvolvimento de instituições complexas no sul da Mesopotâmia, entre os anos de 3800 e 3000 antes da Era Comum. Ele analisa a revolução urbana, focando nas transformações socioeconômicas e culturais que ocorreram durante este período, que foi crucial para o surgimento da civilização suméria. A revolução urbana e a cultura Uruk. Para Liverani, a cultura Uruk é o marco inicial do que ele chama de revolução urbana, um processo caracterizado pela emergência das primeiras cidades-estado e pela criação de estruturas sociais hierarquizadas e especializadas. Ele destaca que Uruk foi a primeira grande cidade da história, servindo como um polo de inovação tecnológica e cultural que influenciou todo o Oriente Próximo. Inovações tecnológicas e socioeconômicas. Liverani observa que a cultura Uruk foi responsável por diversas inovações que transformaram as sociedades da época. Escrita cuneiforme. Uma das invenções mais significativas de Uruk foi o desenvolvimento de uma forma primitiva de escrita, o cuneiforme. Inicialmente, essa escrita serviu para a contabilidade e administração, refletindo a necessidade de controlar recursos em uma sociedade cada vez mais complexa. Economia de redistribuição. Uruk introduziu um sistema econômico centralizado baseado na redistribuição de recursos, em que a produção era coletada por templos e redistribuída para a população. Esse sistema permitia um controle eficiente dos excedentes agrícolas e do trabalho especializado. Construções monumentais. A arquitetura monumental, como os templos dedicados à deusa Inanna, evidencia o papel central da religião e do poder político na organização social de Uruk. Essas construções não só eram espaços de culto, mas também centros administrativos e de armazenamento de recursos. Urbanização e complexidade social. Liverani discute o aumento da complexidade social em Uruk, observando como a urbanização levou ao desenvolvimento de uma sociedade altamente estratificada. Ele aponta para a presença de diferentes grupos sociais, como elites administrativas, sacerdotes, artesãos e agricultores, cada um com funções e status distintos. Essa organização social complexa foi facilitada pela urbanização e pela crescente dependência de uma administração centralizada. A necessidade de gerenciar recursos, regular conflitos e administrar a produção em larga escala levou à criação de novas instituições, incluindo burocracias e sistemas legais. Expansão cultural e influência. A cultura Uruk não se limitou ao sul da Mesopotâmia, mas se espalhou para outras regiões do Oriente Próximo, influenciando culturas vizinhas. Liverani destaca o que ele chama de fenômeno Uruk, um período de expansão cultural e comercial, no qual elementos materiais e ideológicos de Uruk se disseminaram para áreas como a Anatólia, o Levante e o Irã. Esse fenômeno inclui a fundação de colônias e entrepostos comerciais em locais distantes, onde se encontraram produtos típicos da cultura Uruk, como cerâmica característica, tabuinhas de escrita e estilos arquitetônicos. Essa expansão é vista como uma tentativa de controlar rotas de comércio e obter matérias-primas essenciais, como metais e madeira. 5. Declínio e transformações. Ao final do período Uruk, por volta de 3000 antes da Era Comum, Liverani aponta para um declínio desta cultura, marcado pela crise do modelo de economia redistributiva e pela fragmentação das grandes cidades-estado em núcleos menores. O fim do período Uruk deu lugar a uma fase de descentralização política e aumento da diversidade cultural, preparando o terreno para a ascensão de novas cidades e estados no período dinástico. Conclusão. Para Mário Liverani, a cultura Uruk representa um momento de transição crucial na história humana, em que as primeiras cidades surgiram e estabeleceram novos padrões de organização social, econômica e cultural que seriam fundamentais para o desenvolvimento da civilização mesopotâmica. Ele vê Uruk como um modelo arquetípico de urbanização e inovação, cujas influências se espalharam por uma vasta região e deixaram um legado duradouro nas culturas subsequentes. Sim, a análise de Mário Liverani sobre a cultura Uruk se baseia fortemente nos conceitos de Gordon Childe sobre a revolução urbana, especialmente no que se refere ao salto demográfico, tecnológico, social e ideológico ocorrido entre 3800 e 3000 antes da Era Comum. Para Liverani, esse período é visto como uma transformação radical e um ponto de inflexão na história do Oriente Próximo.
onde vários mecanismos se encaixam para criar uma sociedade mais complexa e centralizada, prenunciando o surgimento do Estado e a estratificação social. 1. Salto demográfico. Liverani observa que a cultura Uruk foi marcada por um grande crescimento populacional, impulsionado pela agricultura intensiva nas margens dos rios Tigre e Eufrates. A introdução de técnicas de irrigação avançadas permitiu a expansão das áreas cultiváveis e o aumento significativo da produção de alimentos, suportando uma maior densidade populacional. Esse aumento demográfico levou à formação das primeiras grandes cidades, como Uruk, que é considerada a maior cidade do mundo durante esse período, com uma população estimada em dezenas de milhares de pessoas. A concentração populacional em centros urbanos marcou um salto em comparação com os pequenos assentamentos neolíticos, proporcionando uma nova dinâmica social. 2. Inovações tecnológicas. O período Uruk é caracterizado por várias inovações tecnológicas que foram essenciais para sustentar o crescimento populacional e a complexidade social. Liverani destaca: escrita cuneiforme. O desenvolvimento da escrita é um dos marcos mais significativos, surgindo inicialmente como uma forma de registro econômico e administrativo. As tabuletas de argila com inscrições cuneiformes mostram listas de produtos, trabalhadores e transações, indicando um sistema burocrático avançado e centralizado. Produção em massa. A cultura Uruk introduziu a produção em massa de cerâmica padronizada, que reflete um aumento na eficiência e especialização do trabalho. Esse tipo de produção sugere uma economia de escala e uma demanda organizada por bens de consumo padronizados. Inovações na agricultura e transporte. Além da irrigação, o uso de arados puxados por animais e a construção de canais de transporte fluvial facilitaram o escoamento de produtos agrícolas e a movimentação de mercadorias, conectando o Uruk a outras regiões e facilitando o comércio. Transformações sociais e estratificação. Liverani destaca que a cultura Uruk apresentou uma clara estratificação social, um salto qualitativo em relação aos períodos anteriores de organização social igualitária ou de simples hierarquias locais. Ele identifica a formação de um proto-estado, com indícios claros de uma sociedade dividida em classes, incluindo elites religiosas e administrativas. Os templos de Uruk, como os dedicados à deusa Inanna, eram não apenas centros religiosos, mas também instituições administrativas e econômicas. As elites sacerdotais controlavam os recursos e organizavam a produção, redistribuindo os excedentes para a população. Isso aponta para o desenvolvimento de uma classe administrativa que geria os recursos e o trabalho da comunidade. Artesãos e comerciantes especializados. A especialização do trabalho é outra evidência de estratificação social. Com o crescimento urbano, surgem grupos de artesãos e comerciantes que se dedicavam exclusivamente a determinadas profissões, separando-se das atividades agrícolas e constituindo uma classe intermediária na sociedade. Trabalhadores e agricultores. A base da pirâmide social era formada por agricultores e trabalhadores, que sustentavam a economia da cidade com sua força de trabalho. Esses grupos eram responsáveis pela produção agrícola e pelas obras públicas, muitas vezes organizadas em regime de trabalho forçado ou corveia, sugerindo o início de uma relação de dominação entre as elites e as classes populares. 4. Ideologia e centralização política. Na visão de Liverani, a cultura Uruk também demonstra um avanço ideológico que contribuiu para a formação do proto-estado. Ele identifica a presença de um sistema de crenças e práticas religiosas que legitimavam o poder centralizado e as desigualdades sociais emergentes. Papel central dos templos. Os templos eram o coração da cidade e serviam como centros de poder político, econômico e religioso. O culto à deusa Inanna, por exemplo, consolidava o papel da elite religiosa como intermediária entre os deuses e o povo, justificando seu controle sobre recursos e administração. Monumentalidade e simbolismo. A construção de grandes templos e estruturas públicas não apenas servia a funções práticas, mas também tinha um papel simbólico, reforçando a autoridade da elite e a coesão social. A monumentalidade dessas construções demonstrava o poder e a capacidade organizacional da elite de Uruk. 5. Indícios de um proto-estado. Os mecanismos de controle econômico, a administração centralizada e a estratificação social observados em Uruk indicam a formação de um proto-estado. Este proto-estado não tinha ainda as características plenas de um estado centralizado e burocrático, como nos períodos posteriores,
mas já demonstrava elementos fundamentais. Administração central. A existência de registros escritos e uma administração organizada através dos templos mostram uma centralização na tomada de decisões e na gestão dos recursos. Redistribuição econômica. O sistema redistributivo, em que a produção era coletada e redistribuída pela elite, é visto por Liverani como um dos primeiros passos em direção ao desenvolvimento de uma economia estatal. Organização militar e defesa. Embora ainda rudimentar, há indícios de organização militar e estruturas defensivas, sugerindo a necessidade de proteção contra invasores e a manutenção do controle interno. Em resumo, para Mário Liverani, a cultura Uruk representa um salto qualitativo na história das sociedades humanas, caracterizado pelo crescimento demográfico, pela inovação tecnológica, pela organização social complexa e pela centralização política, que juntos moldaram os fundamentos de um proto-estado. Este período marca, assim, o início de uma nova era na Mesopotâmia, que influenciaria toda a história subsequente da região e do mundo antigo. Mário Liverani, ao descrever a Revolução Urbana no contexto da cultura Uruk, aborda a formação das primeiras cidades e a estruturação das relações sociais de maneira inovadora para a época. Ele sugere que o desenvolvimento dessa sociedade envolveu uma relação bidirecional entre os estratos sociais, sustentada pelo fluxo de excedentes agrícolas. Esta dinâmica deu origem a uma sociedade hierarquizada e altamente especializada, onde diferentes grupos sociais desempenhavam papéis específicos e complementares. Fluxo de excedentes e a relação bidirecional. A noção de relação bidirecional em Liverani refere-se à troca de recursos e serviços que ocorria entre dois principais estratos sociais: os produtores, principalmente agricultores, e os especialistas, escribas, administradores, supervisores e sacerdotes. Esse fluxo foi um dos mecanismos centrais que consolidaram o modelo redistributivo da economia de Uruk. Produtores. Os agricultores e trabalhadores da base da sociedade eram responsáveis pela produção de alimentos e recursos básicos. Graças às inovações em técnicas agrícolas e irrigação, esses produtores conseguiam gerar excedentes, quantidades de alimento e produtos além do necessário para a subsistência imediata. Especialistas. Na outra ponta do espectro estavam os especialistas, que surgiram em resposta à necessidade de administrar, organizar e redistribuir esses excedentes. Incluíam escribas, responsáveis pelo registro da produção e pela contabilidade, usando as primeiras formas de escrita cuneiforme. Administradores e supervisores gerenciavam a coleta e redistribuição dos recursos, organizando o trabalho e assegurando o cumprimento das obrigações sociais. Sacerdotes. Como líderes religiosos, os sacerdotes tinham um papel central não apenas na esfera espiritual, mas também na gestão econômica, já que os templos funcionavam como centros de coleta e redistribuição de excedentes. Essa relação bidirecional era caracterizada por uma troca de recursos e serviços. Os produtores entregavam os excedentes para os templos e administradores, que, por sua vez, forneciam proteção, organização e serviços religiosos. Isso consolidou um sistema de interdependência, onde cada grupo social cumpria uma função específica e contribuía para a manutenção do sistema. 2. A centralização em templos e palácios. Liverani enfatiza que a materialização dessas relações de poder e a separação dos estratos sociais podem ser observadas nas construções arquitetônicas características de Uruk, os templos e, posteriormente, os palácios. Templos. Os templos eram as primeiras instituições centralizadoras de Uruk. Eles desempenhavam um papel essencial na economia e na organização social. Os templos funcionavam como centros de redistribuição, onde os excedentes eram armazenados, contabilizados e distribuídos de volta para a comunidade. Este modelo de economia templária reforçava o poder dos sacerdotes e administradores, que eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo. O culto à deusa Inanna, por exemplo, simbolizava a união entre o poder religioso e econômico, legitimando a hierarquia social e a centralização do controle de recursos nas mãos da elite sacerdotal. Os templos serviam também como centros de organização do trabalho. Eles convocavam trabalhadores para grandes projetos de construção, agricultura em terras controladas pelo templo e outros serviços necessários para a cidade. Palácios. No final do período Uruk, surgem indícios de palácios como centros de poder secular,
sugerindo uma diversificação das instituições de controle. Enquanto os templos eram focados na administração religiosa e redistributiva, os palácios representavam uma estrutura política emergente, ligada a uma liderança militar ou governamental. Os palácios, diferentemente dos templos, simbolizavam a autoridade de um líder secular, possivelmente um sacerdote-rei, que começava a assumir funções de organização militar e política. Assim, o surgimento dos palácios reflete uma transição de um controle puramente religioso para um sistema mais politicamente centralizado. Essas construções monumentais, imponentes e decoradas eram símbolos de poder e riqueza, materializando as desigualdades sociais e o controle das elites sobre os recursos da cidade. Estratificação social e divisão de trabalho. A especialização crescente e a concentração de poder nas mãos dos especialistas geraram uma sociedade claramente estratificada. Liverani observa que essa estratificação social pode ser vista na organização do trabalho e na distribuição de funções na sociedade. Elites, formadas por sacerdotes, escribas e administradores, que controlavam os excedentes e a distribuição de recursos. Essa elite era responsável pela organização das atividades econômicas, religiosas e, posteriormente, militares. Artesãos e comerciantes. Com a produção agrícola e a redistribuição de recursos centralizadas, surgiu uma classe de artesãos especializados, oleiros, tecelões metalúrgicos e comerciantes que não estavam envolvidos diretamente na produção de alimentos, mas sim em atividades especializadas que atendiam às demandas da cidade e dos templos. Trabalhadores agrícolas. A maior parte da população era composta por agricultores e trabalhadores, que sustentavam a base econômica da cidade com sua força de trabalho. Eles forneciam o excedente necessário para manter a elite e financiar os projetos grandiosos, como construções de templos e canais de irrigação. Trabalhadores de corveia. A mão de obra forçada, ou corveia, era frequentemente utilizada em grandes projetos de construção e manutenção de infraestrutura. Isso indica uma forma inicial de tributação, onde os camponeses e trabalhadores eram convocados para realizar trabalhos públicos, em vez de pagar tributos em produtos. Ideologia e legitimidade do poder. A relação bidirecional não era apenas econômica, mas também ideológica. Os templos e palácios funcionavam como centros de poder ideológico, reforçando as desigualdades sociais e legitimando a autoridade das elites. Religião e legitimação. Os sacerdotes, através dos cultos e rituais, legitimavam sua posição de autoridade ao apresentarem-se como intermediários entre os deuses e a população. A religião, assim, era usada como uma ferramenta de coesão social e de controle. Poder simbólico e monumentalidade. A construção de grandes templos e palácios servia como demonstração física do poder da elite. Essas construções eram símbolos visíveis de riqueza e autoridade, materializando a distinção entre os diferentes estratos sociais. Conclusão. Liverani vê o período Uruk como um marco de transformação profunda nas relações sociais e econômicas. A formação de uma rede bidirecional de interdependência entre produtores e especialistas foi um dos principais motores dessa revolução urbana. Os excedentes gerados pela produção agrícola foram canalizados para os templos e administrados pelas elites, que em troca forneciam organização, proteção e serviços religiosos, consolidando uma estrutura social hierarquizada e altamente especializada. Este sistema, materializado nos templos e palácios, pavimentou o caminho para o surgimento dos primeiros proto-estados, com uma clara estratificação social e a centralização do poder. Mário Liverani, em sua análise sobre o período Uruk, descreve a Baixa Mesopotâmia como um dos primeiros grandes exemplos de manipulação e transformação de um ambiente natural em uma paisagem agrícola intensiva e artificial. Ele traça uma continuidade a partir do período Ubaid, que já apresentava inovações e práticas agrícolas, e mostra como essas práticas se expandiram e sofisticaram significativamente durante o período Uruk, entre 3.800 e 3.000 antes da Era Comum. A construção de um sistema agrícola baseado em obras hidráulicas e o desenvolvimento de novas tecnologias foram essenciais para transformar a Baixa Mesopotâmia em uma das regiões mais produtivas da antiguidade. 1. Ambiente natural e a transformação da paisagem. A Baixa Mesopotâmia, na confluência dos rios Tigre e Eufrates, era originalmente uma planície aluvial com características naturais marcadas por inundações sazonais,
pântanos e áreas de solos férteis, mas salinos. Esse ambiente oferecia potencial para a agricultura, mas também apresentava desafios significativos, como o controle das cheias, a salinização do solo e a distribuição desigual de água. Segundo Liverani, foi a construção de um complexo sistema hidráulico que transformou este ambiente potencialmente hostil em um nicho hospitaleiro para a agricultura em larga escala. Inundações e solos férteis. As cheias dos rios Tigre e Eufrates depositavam camadas de sedimentos ricos, criando solos férteis. No entanto, o controle dessas inundações era essencial para evitar a devastação das plantações e garantir o aproveitamento máximo desses solos férteis. Obras hidráulicas e a expansão agrícola. O período Uruk é marcado por uma evolução significativa nas práticas de manejo da água, que começaram a se desenvolver no período Ubaid e foram aprimoradas. Liverani identifica várias inovações que ampliaram a capacidade agrícola da região. Canais de irrigação. Uma das principais obras hidráulicas foi a construção de canais extensivos de irrigação. Esses canais permitiam o controle do fluxo de água, possibilitando a irrigação de áreas distantes dos rios principais e o aumento da produção agrícola. A escavação de canais secundários e terciários ajudou a distribuir a água de forma mais eficiente, reduzindo a salinização e melhorando a produção das terras. Diques e barragens. Para controlar as cheias sazonais, diques e pequenas barragens foram construídos. Essas estruturas ajudavam a evitar que as inundações devastassem as plantações, permitindo que a água fosse retida e liberada de forma controlada durante as estações secas. Reservatórios. A criação de reservatórios ou lagoas artificiais permitia o armazenamento de água durante as estações de cheia, garantindo um fornecimento constante para a irrigação durante os períodos mais secos. 3. Tecnologias agrícolas. O arado semeador. Durante o período Uruk, o avanço tecnológico também desempenhou um papel crucial na intensificação da agricultura. Uma das inovações mais significativas foi o arado semeador, que representou um salto qualitativo em termos de eficiência agrícola. Arado semeador. Esta tecnologia combinava o ato de arar a terra com o de semear ao mesmo tempo. O arado abria sulcos no solo, enquanto sementes eram lançadas simultaneamente no sulco através de um tubo anexo ao arado. Isso aumentou a eficiência do plantio e reduziu o tempo necessário para preparar os campos, permitindo o cultivo de áreas maiores com menos esforço humano e animal. Uso de animais de tração. O uso de bois para puxar o arado também se intensificou. A domesticação e utilização de bois e outros animais para tração agrícola ampliaram a capacidade de aragem e preparo do solo, o que aumentou significativamente a produção. Expansão do sistema e impacto social. O sistema agrícola que se desenvolveu durante o período Uruk teve um impacto profundo na organização social e econômica da região. Com a expansão das obras hidráulicas e a introdução de novas tecnologias, a produção de excedentes aumentou, o que levou a uma série de consequências. Crescimento populacional e urbanização. O aumento da produção agrícola permitiu sustentar uma população maior e mais concentrada. Isso resultou em uma migração significativa para centros urbanos emergentes, como a cidade de Uruk, onde a população se beneficiava da proximidade com os canais de irrigação e o acesso a recursos redistribuídos pelos templos. Centralização e controle administrativo. O manejo das obras hidráulicas e da distribuição da água exigia uma administração centralizada e bem organizada. Os templos e seus administradores, assim como os escribas, passaram a ter um papel essencial na coordenação do sistema, regulando a distribuição de água e supervisionando o trabalho necessário para a manutenção dos canais. Estratificação social e redistribuição. A intensificação agrícola e o controle centralizado das obras hidráulicas ajudaram a criar uma sociedade mais estratificada. Os excedentes agrícolas eram coletados e redistribuídos pelos templos, o que dava poder aos sacerdotes e administradores e consolidava a estratificação social. A população agrícola dependia cada vez mais dos templos e administradores para acesso à água e à redistribuição de recursos. 5. Consolidação do modelo econômico e social. A partir do desenvolvimento agrícola, a cultura Uruk consolidou um modelo econômico baseado em uma economia redistributiva, onde o controle dos recursos estava centralizado nas mãos das elites templárias. Esta centralização não apenas facilitava a manutenção das obras hidráulicas,
mas também legitimava a posição das elites na sociedade. Templos como centros econômicos. Os templos desempenhavam o papel de centros de coleta, armazenamento e redistribuição dos excedentes agrícolas. Eles também eram responsáveis por organizar e coordenar os grandes projetos de infraestruturas, como a escavação e manutenção de canais, demonstrando o poder da elite sacerdotal. Economia de escala e especialização. O aumento da produção agrícola possibilitou a diversificação econômica. Com a segurança alimentar garantida, parte da população pôde se especializar em outras atividades, como a produção de cerâmica, tecelagem, metalurgia e comércio, marcando o início de uma economia diversificada e complexa. 6. Consequências a longo prazo. O sucesso deste modelo agrícola transformou a Baixa Mesopotâmia em um centro populacional e cultural de grande influência, estabelecendo as bases para o desenvolvimento das primeiras cidades-estado. O controle centralizado dos recursos e o sistema de irrigação extensivo não apenas garantiram a produção contínua de excedentes, mas também prepararam o terreno para a formação das primeiras estruturas políticas centralizadas e a ascensão de um proto-estado. Em conclusão, Liverani vê o período Uruk como uma época em que a Baixa Mesopotâmia foi transformada por meio de inovações agrícolas e obras hidráulicas sofisticadas. Esse processo permitiu a intensificação da produção agrícola e, consequentemente, a urbanização, a centralização administrativa e o surgimento de uma sociedade complexa e hierarquizada. O sucesso dessas práticas agrícolas foi um dos pilares que sustentou o florescimento cultural, social e político da região, pavimentando o caminho para o surgimento das primeiras civilizações mesopotâmicas. No contexto da Revolução Urbana no período Uruk, Mário Liverani destaca o surgimento de um sistema econômico complexo que se consolidou por meio da centralização e da regulamentação da distribuição de excedentes agrícolas. A necessidade de controle e cálculo dos recursos gerou a padronização de pesos e medidas, um dos primeiros passos para a criação de um sistema econômico estruturado e eficiente. Esse processo também levou à adoção de mercadorias padrão para facilitar as trocas e à introdução do conceito de tempo empregado como referência para os pagamentos, especialmente para a classe emergente de artesãos. 1. Centralização e necessidade de controle. Com o aumento da produção agrícola e o consequente crescimento dos excedentes, o controle centralizado, exercido principalmente pelos templos e palácios, tornou-se fundamental para a administração dos recursos. A centralização implicava na necessidade de registro e cálculo precisos, já que a redistribuição de excedentes deveria ser realizada de forma organizada e eficiente para manter a coesão social e a legitimidade das elites. Templos como centros de registro. Os templos, enquanto centros de administração econômica, passaram a utilizar especialistas, como escribas e administradores, para controlar e registrar os excedentes. A prática de manter registros levou ao desenvolvimento de um sistema proto-escritural, evidenciado nas tabuletas de argila com pictogramas. Palácios e administração secular. À medida que o poder secular se consolidou, os palácios também assumiram uma função central na administração dos recursos. Com isso, houve uma padronização mais ampla, necessária para regular tanto as atividades econômicas quanto as relações de trabalho. 2. Padronização de pesos e medidas. O aumento das atividades comerciais e o controle redistributivo criaram a necessidade de um sistema uniforme de pesos e medidas. Liverani destaca que o período Uruk é marcado pela criação e consolidação de um sistema sexagesimal que se tornou a base para o comércio e para os registros administrativos. Sistema sexagesimal. O sistema de contagem baseado em 60 unidades foi sua versatilidade e matemática, permitindo divisões fáceis e múltiplos práticos, como 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 20 e 30. Este sistema foi aplicado tanto em cálculos administrativos quanto em medições de peso e volume. Unidades de medida. O sistema sexagesimal levou à padronização de unidades de peso e volume. Um exemplo é a unidade chamada shekel, usada para medir prata e outros metais preciosos, e a gur, usada para medir grandes quantidades de cereais. Instrumentos de medição. Os especialistas utilizavam pesos padronizados, feitos de pedra ou metal, para assegurar a uniformidade nas trocas comerciais.
Esses pesos tinham formas específicas e eram marcados com símbolos para indicar sua equivalência. Merc 3. Mercadoria padrão: cevada e prata. Para facilitar o comércio e o pagamento, foram adotadas mercadorias padrão, como a cevada e a prata. Essas mercadorias funcionavam como equivalentes de valor, facilitando as trocas e criando uma base uniforme para o cálculo dos pagamentos. Cevada. A cevada era um dos principais produtos agrícolas da Baixa Mesopotâmia e se tornou a mercadoria padrão mais comum. Por ser um item essencial na dieta e de fácil armazenamento, a cevada era utilizada tanto para o pagamento de trabalhadores quanto como referência para medir o valor de outros bens. Prata. Com o aumento das trocas comerciais, a prata emergiu como uma mercadoria padrão para transações de maior valor. Ela não tinha um valor intrínseco para consumo, mas era valorizada pela sua raridade e facilidade de transporte e armazenamento. A prata passou a ser usada como meio de troca e como unidade de valor em transações comerciais e pagamentos. 4. Tempo empregado e pagamento dos artesãos. Com a crescente especialização econômica e a demanda por produtos padronizados, o trabalho artesanal se expandiu significativamente durante o período Uruk. Liverani observa que o conceito de tempo empregado começou a ser utilizado como referência para pagamentos, uma prática incipiente de remuneração por trabalho. Pagamento em cevada ou ração. Os artesãos e trabalhadores eram muitas vezes pagos em porções de cevada ou em rações de alimentos, dependendo do tempo trabalhado. Esse sistema de pagamento em espécie foi um precursor do salário, onde o trabalho realizado era trocado por quantidades específicas de alimento ou outros bens. Produção em série. Uma das evidências desse sistema de pagamento, baseado no tempo de trabalho, é a produção em série de objetos de cerâmica, como as tigelas de ração. Essas tigelas eram produzidas em massa, com tamanho e formato padronizados, utilizadas para distribuir alimentos e rações para os trabalhadores. O uso de tigelas padronizadas ajudava a medir e distribuir quantidades exatas de ração, facilitando o controle administrativo. Oficinas coletivas. A crescente demanda por objetos de cerâmica e outros produtos artesanais levou à criação de oficinas coletivas, onde artesãos trabalhavam sob a supervisão dos administradores dos templos ou palácios. Esses locais de produção organizados permitiam a manufatura em larga escala e a padronização dos produtos. 5. Desenvolvimento de um sistema econômico regulamentado, com a padronização de pesos, medidas e mercadorias padrão e o uso do tempo empregado como referência para pagamento, o período Uruk viu o surgimento de um sistema econômico mais estruturado e regulamentado. Esse sistema foi uma resposta às necessidades crescentes de controle e eficiência em uma sociedade em rápida expansão e com uma economia redistributiva centralizada. Registros contábeis. O uso de tabuletas de argila para registrar transações, estoques e pagamentos foi uma consequência direta da necessidade de controle. Essas tabuletas, precursoras da escrita cuneiforme, registravam a quantidade de mercadorias distribuídas, o tempo de trabalho e as trocas realizadas. Estabilização e crescimento econômico. A padronização e o controle centralizado ajudaram a estabilizar a economia da Baixa Mesopotâmia, facilitando o comércio e incentivando a produção. A introdução dessas práticas permitiu o crescimento econômico e a consolidação das cidades-estado emergentes. Conclusão. Segundo Liverani, o período Uruk marca um momento de profunda transformação econômica na Baixa Mesopotâmia. A regulação da distribuição de excedentes através da centralização no templo e no palácio levou à necessidade de padronização de pesos e medidas, adotando o sistema sexagesimal e estabelecendo mercadorias padrão como a cevada e a prata. Além disso, a introdução do conceito de tempo empregado para pagamentos e a produção em série de bens, como as tigelas de ração, mostram um avanço significativo na organização econômica e social da época. Esse conjunto de práticas contribuiu para a criação de um sistema econômico mais sofisticado e centralizado, pavimentando o caminho para o surgimento de uma economia complexa, capaz de sustentar o desenvolvimento das primeiras civilizações urbanas e a formação dos proto-estados mesopotâmicos. Mário Liverani, ao analisar o período Uruk, aponta o surgimento de práticas administrativas que podem ser vistas como o embrião da escrita cuneiforme, um dos maiores legados desta época para a história da humanidade.
Este desenvolvimento não foi um processo isolado, mas sim uma resposta à crescente necessidade de controle e registro de excedentes em uma sociedade cada vez mais complexa e hierarquizada. Ele descreve a evolução de diferentes instrumentos de registro, incluindo o uso de selos, sinet e cretulas, bem como a introdução das senhas, tokens, que eram utilizados para fins organizacionais e contábeis. 1. O surgimento dos registros e administração centralizada. Com o crescimento das cidades e a centralização econômica, especialmente em torno dos templos e palácios, houve uma necessidade urgente de registrar e controlar a produção, o armazenamento e a distribuição de bens. Isso levou ao desenvolvimento de ferramentas que ajudassem a organizar e autenticar essas operações. O registro contábil inicial. Antes do advento da escrita propriamente dita, os administradores da época desenvolveram métodos para registrar informações de forma visual e padronizada, o que facilitava o controle dos recursos e a comunicação entre diferentes partes envolvidas na administração. 2. O uso do selo e do sinete. O uso de selos e sinete foi uma das primeiras tentativas de autenticação de documentos e recipientes de mercadorias e representou um avanço significativo no controle administrativo. Selos, carimbos e cilindros. Inicialmente, o selo era um carimbo plano, utilizado para marcar e autenticar documentos e recipientes. Com o tempo, este evoluiu para o selo cilíndrico, que podia ser rolado sobre uma superfície de argila úmida para deixar uma impressão contínua. Os selos cilíndricos eram geralmente feitos de pedra e gravados com padrões ou imagens específicas que representavam o proprietário ou a autoridade responsável. Sinet era uma forma mais simples de carimbo, que também possuía padrões distintos e era utilizado para marcar propriedades, recipientes de alimentos ou documentos administrativos, indicando a autenticidade ou origem dos bens. 3. Cretulas. Lacrando o conteúdo. A cretula foi uma inovação importante para o controle de mercadorias. Ela era uma pequena placa de argila utilizada para lacrar recipientes e indicar que o conteúdo não havia sido adulterado. Uso da cretula. Quando uma jarra ou recipiente era fechado, uma pequena bola de argila cretula era colocada sobre a tampa ou abertura. Em seguida, o selo do responsável era pressionado na cretula, marcando a impressão do selo na argila úmida. Isso servia como uma medida de segurança. Se o selo estivesse intacto, o recipiente não havia sido aberto desde que foi lacrado. Função de controle. As cretulas serviam como uma forma inicial de selo de segurança e garantia de autenticidade. Apenas as pessoas autorizadas com o selo correspondente poderiam romper a cretula e acessar o conteúdo, o que ajudava a evitar fraudes e assegurava o controle dos recursos armazenados. 4. As senhas, tokens e o sistema contábil. Um dos aspectos mais notáveis do período Uruk foi o uso de senhas, ou tokens, pequenas peças de argila que serviam como contadores e eram essenciais para o controle administrativo. Este sistema de contabilidade material ajudava a monitorar as trocas e o fluxo de mercadorias entre diferentes partes da sociedade. A origem das senhas. As senhas eram usadas desde o período Ubaid, mas ganharam uma nova complexidade e importância durante o período Uruk. Elas eram pequenas peças de argila moldadas em diferentes formas, como cones, esferas, discos e cilindros. E cada forma representava uma quantidade específica de um produto, como grãos, animais ou óleo. Uso e armazenamento. As senhas eram colocadas dentro de um recipiente de argila oco chamado bula, que era então selado. O número e o tipo de senhas dentro da bula indicavam a quantidade de bens que estavam sendo contabilizados. O selo do administrador era pressionado sobre a bula, criando um registro selado do que estava sendo armazenado ou transportado. Sistema de trocas e comando. Além de contadores, as senhas também funcionavam como um meio de comunicação entre especialistas, como administradores, escribas e comerciantes, ajudando a garantir a precisão e a clareza das transações. 5. O repertório glíptico e o desenvolvimento da escrita. O uso intensivo de selos, sinetes e senhas, juntamente com o desenvolvimento do repertório glíptico, decorações gravadas em selos cilíndricos, representou um passo crucial no caminho para a criação da escrita. Liverani descreve este processo como um precursor da escrita cuneiforme, pois os símbolos e marcas utilizados nesses sistemas de registro começaram a ser replicados em tabuletas de argila. Primeiras tabuletas de argila.
Os administradores começaram a criar tabuletas de argila para registrar a quantidade de mercadorias armazenadas ou trocadas. Essas tabuletas eram impressas com símbolos que representavam diferentes tipos de bens e números, utilizando o sistema sexagesimal. Do pictograma ao cuneiforme. Os primeiros símbolos eram pictogramas simples, desenhos que representavam o item contabilizado. Ao longo do tempo, esses símbolos foram se tornando mais abstratos e estilizados, evoluindo para a escrita cuneiforme, caracterizada por traços em forma de cunha, feitos com estiletes de madeira. 6. Impacto econômico e social. Esses avanços na administração e controle de recursos durante o período Uruk tiveram impactos profundos. Eficiência administrativa. A introdução de sistemas de registro e contabilidade permitiu uma gestão mais eficiente dos recursos e facilitou a redistribuição dos excedentes. Isso foi essencial para o crescimento econômico e populacional da região. Centralização do poder. O controle do sistema de registros pelos templos e palácios fortaleceu o poder das elites administrativas e religiosas, que eram as únicas com acesso a esses métodos de contabilidade. Crescimento do comércio. O uso de selos, sinetes e senhas padronizados facilitou o comércio, pois oferecia um meio confiável de registrar e autenticar transações, essencial em uma economia em expansão. Conclusão. O processo descrito por Mário Liverani demonstra como a necessidade de controlar e registrar os recursos em uma sociedade cada vez mais complexa levou ao surgimento de métodos iniciais de escrita e contabilidade. O uso de selos, sinetes e cretulas representou o início da autenticação de documentos e mercadorias. Já as senhas, tokens e as tabuletas de argila indicam uma evolução na organização contábil, culminando no desenvolvimento do que viria a se tornar a escrita cuneiforme. Essas inovações não apenas revolucionaram a administração econômica no período Uruk, mas também estabeleceram as bases para as futuras civilizações mesopotâmicas, onde a escrita se tornaria uma ferramenta essencial para a comunicação, o comércio e a centralização do poder. No contexto do período Uruk, entre 3.800 e 3.000 antes da Era Comum, Mário Liverani descreve o surgimento de um sistema de registro visual que evolui gradualmente para a escrita pictográfica, marcando um dos momentos mais importantes da história cultural e administrativa da Mesopotâmia. Essa transição reflete o avanço de uma economia complexa e centralizada que demandava um controle mais detalhado e eficiente dos excedentes e transações. O uso inicial de senhas, tokens e selos se transformou em um sistema de marcas gráficas, pictogramas, que representavam objetos e quantidades, culminando no desenvolvimento de uma simbologia incipiente. 1. Uso inicial das senhas. No início, o sistema de registro dependia de senhas, pequenas peças de argila moldadas em diferentes formas que eram usadas para representar produtos específicos. Estas senhas eram colocadas em recipientes selados, as bulas, para registrar transações e estoques de bens. Função das senhas. Cada tipo de senha representava um item diferente, como um animal, um saco de grãos ou uma medida de óleo. Por exemplo, um cone poderia representar uma quantidade de cevada, enquanto uma esfera poderia simbolizar uma ovelha. Sistemas fechados. As senhas eram armazenadas em uma bula, uma pequena bola de argila oca. O conteúdo da bula só era acessível ao ser quebrada, funcionando como um contrato lacrado, onde o número e tipo de senhas indicavam a quantidade e os tipos de bens armazenados ou trocados. 2. A transição para marcas gráficas. À medida que o sistema de senhas foi se tornando mais complexo, a necessidade de registrar os mesmos objetos de uma forma visual mais direta, sem o uso de uma bula fechada. Este foi um passo essencial para a transição para a escrita pictográfica. Incisão das senhas na argila. Em vez de colocar as senhas dentro da bula, os administradores começaram a pressionar ou marcar a argila externamente, criando impressões que representavam as senhas. Estas marcas eram registradas em tabuletas de argila, inicialmente como uma forma de duplicar a informação contida nas bulas, mas de forma mais prática e acessível. Simplificação e abstração. Com o tempo, as impressões das senhas começaram a ser substituídas por desenhos que representavam diretamente os objetos, sem a necessidade de um intermediário físico. Ao invés de fazer o registro com tokens físicos, eles começaram a esculpir ou desenhar imagens que simbolizavam os objetos contados. Esse processo marcou o início da transição para a escrita pictográfica.
3. Desenvolvimento da simbologia pictográfica. Durante o período Uruk, essa prática evoluiu para a criação de uma simbologia visual mais sistematizada. As imagens dos objetos passaram a ser representadas por pictogramas, símbolos gráficos que imitavam a forma dos objetos que representavam. Este foi o primeiro passo para a criação de uma linguagem escrita formal. Pictogramas representativos. Os pictogramas eram desenhos simplificados que capturavam as características essenciais do objeto. Por exemplo, um pictograma em forma de ovelha seria usado para representar esse animal. Um símbolo de espiga ou feixe indicava cevada. Um desenho de um rolo de tecido poderia representar tecidos ou produtos de lã. Registros em tabuletas de argila. Os pictogramas começaram a ser gravados em tabuletas de argila, o que facilitava a contabilidade. As tabuletas, ao contrário das bulas, eram planas e continham várias linhas de símbolos, permitindo um registro mais detalhado e organizado dos bens e transações. 4. Evolução da escritura e consolidação dos pictogramas. A transição das marcas físicas para símbolos gráficos mais abstratos foi um processo gradual, impulsionado pela necessidade crescente de registrar e contabilizar uma variedade mais ampla de itens. Esse sistema de pictogramas começou a se expandir e se padronizar à medida que se desenvolvia para atender às necessidades administrativas dos templos e palácios. Padronização e especialização. O aumento da complexidade das transações levou à necessidade de padronizar esses símbolos. Especialistas, como escribas e contadores, começaram a criar convenções para o uso dos pictogramas, estabelecendo um vocabulário comum que permitia o entendimento e a comunicação mais eficiente. Indicações quantitativas. Além de representar objetos, os pictogramas passaram a incluir símbolos numéricos que indicavam quantidades. O sistema sexagesimal, utilizado na contagem, foi integrado às tabuletas para registrar números ao lado dos símbolos de objetos. 5. Impactos e importância. Este desenvolvimento teve um impacto profundo na organização da sociedade e no surgimento de um sistema burocrático. Centralização do poder administrativo. Os templos e palácios, como centros de registro e controle, passaram a depender cada vez mais desses registros pictográficos, consolidando seu papel como centros de administração econômica e redistributiva. Precursores da escrita cuneiforme. Os pictogramas do período Uruk são reconhecidos como os primeiros passos para a escrita cuneiforme, que emergiria plenamente no período seguinte. A escrita cuneiforme evoluiu a partir da estilização desses pictogramas, com os símbolos se tornando mais abstratos e sendo gravados com estiletes em formato de cunha. Evidências arqueológicas. Tabuletas de argila do final do período Uruk foram encontradas em locais como Uruk e outras cidades, mostrando registros administrativos complexos que incluem listas de mercadorias, alocações de trabalho e inventários de produtos. Conclusão. A partir das observações de Liverani, podemos ver que o período Uruk representou uma fase crucial na evolução dos sistemas de registro e na transição para a escrita. O uso inicial de senhas, tokens e selos evoluiu para a utilização de símbolos gráficos, representando objetos reais. Um processo que culminou na criação dos primeiros pictogramas e que, mais tarde, daria origem à escrita cuneiforme. Este desenvolvimento não foi apenas um avanço tecnológico, mas também um reflexo da necessidade de gerenciar uma economia cada vez mais complexa e centralizada, marcando o início de uma revolução administrativa que definiria as futuras civilizações mesopotâmicas. No período Uruk, 3.800 a 3.000 antes da Era Comum, Mário Liverani caracteriza o desenvolvimento de um Estado arcaico, uma estrutura política e social incipiente que começa a consolidar-se na Baixa Mesopotâmia. Este estado emergente foi moldado pela crescente complexidade da sociedade, influenciada pela Revolução Urbana, que transformou as cidades em centros de poder econômico, político e religioso. Nesse contexto, Liverani identifica a formação de estratos sociais com diferenças verticais, divisão entre agricultores e elites, e horizontais, diversificação de funções dentro das elites, e apresenta a emergência do termo egal para designar os líderes. 1. Diferenças verticais e horizontais na estratificação social. O processo de urbanização e a criação de centros administrativos e templos levaram a uma clara divisão de classes sociais. Estratificação vertical.
Havia uma separação clara entre a base produtiva e as elites. Agricultores e trabalhadores constituíram a maioria da população e eram responsáveis pela produção agrícola e atividades de subsistência. Trabalhavam em terras controladas pelos templos e palácios e tinham que entregar parte de sua produção como tributo. Elite, classe administrativa e religiosa, representava a camada superior da sociedade, formada por líderes administrativos, sacerdotes e chefes militares. Esta elite era responsável pela gestão dos recursos, pela organização do trabalho e pela administração dos templos e palácios. Dentro da elite havia uma divisão horizontal de funções e papéis, conforme as necessidades complexas do estado arcaico emergente. Administradores, escriba-visores, eram responsáveis pela coleta de tributos, controle de recursos e manutenção dos registros contábeis e administrativos. Utilizavam as primeiras formas de escrita, como os pictogramas, para documentar transações e estoques. Sacerdotes, líderes ideológicos ou clericais, controlavam o templo, que funcionava como centro religioso e econômico. Além de liderar os rituais religiosos, os sacerdotes também supervisionavam as atividades econômicas do templo, como a redistribuição dos excedentes e o gerenciamento do trabalho. Líderes militares. Estes chefes militares eram responsáveis pela defesa e segurança da cidade, podendo atuar de forma defensiva, protegendo a cidade contra invasões, ofensiva, conduzindo campanhas para ampliar o controle sobre territórios vizinhos, e coerciva, impondo a ordem e lidando com revoltas ou resistências internas. 2. O papel central do templo e do palácio. Na visão de Liverani, o templo e o palácio Gal eram as instituições centrais que regulavam a vida econômica e política. Estes dois centros formaram uma rede de poder interligada. Templo era o centro religioso e também econômico. Funcionava como o principal armazém de recursos, onde eram guardados os excedentes agrícolas e outros produtos. O templo controlava o trabalho agrícola, organizava a redistribuição dos excedentes e desempenhava um papel crucial na administração da cidade. Palácio Gal representava a residência do líder político e militar da cidade. Ao se combinar com o termo surge Gal, que significa casa grande ou grande casa, um termo que mais tarde seria usado para designar o palácio e, por extensão, o próprio líder governante. O Gal se torna o centro de poder político e administrativo. As 3 esferas de atuação dos líderes: operativa, ideológica e militar. Os líderes do estado arcaico emergente desempenhavam papéis que se dividiam em 3 esferas principais. Esfera operativa ou burocrática envolvia a gestão prática da cidade e de seus recursos. Os líderes atuavam como administradores, organizando a produção e redistribuição dos excedentes. Era necessário registrar as quantidades de cevada, tecidos e outros produtos. Para isso, desenvolveu-se um sistema de contabilidade que envolvia o uso de tokens e, mais tarde, de tabuletas de argila com pictogramas. Os escribas e supervisores eram figuras-chave nesta esfera, responsáveis pela documentação e controle dos recursos. Esfera ideológica ou clerical. Os líderes, especialmente os sacerdotes, eram vistos como representantes divinos, legitimando seu poder através da religião. A função do templo como centro ideológico era essencial para manter a coesão social e o controle sobre a população. Os sacerdotes realizavam rituais para garantir a fertilidade das terras e a prosperidade da comunidade, utilizando sua posição como intermediários entre os deuses e a população para reforçar sua autoridade. Esfera militar: defensiva, ofensiva e coerciva. Com o crescimento das cidades, aumentou a necessidade de defesa contra invasões e de controle sobre territórios vizinhos. A liderança militar atuava em 3 frentes: defensiva, proteger a cidade e seus arredores contra invasores; ofensiva, conduzir campanhas militares para conquistar novos territórios ou saquear recursos de outras comunidades; coerciva, reprimir revoltas internas e garantir a obediência das camadas sociais inferiores. 4. A centralização do poder e o surgimento do Gal. O termo Gal reflete a consolidação do poder na figura de um líder político central, que era tanto o chefe militar quanto um administrador máximo. Consolidação do Gal. Inicialmente, o líder principal podia ter sido um chefe militar ou um sacerdote de destaque, mas a fusão das esferas de poder político, econômico e militar levou à criação de um papel mais integrado.
O Egal passou a se referir não apenas ao palácio, mas também ao título do líder, que centralizava a autoridade. Símbolo do poder, o Egal se tornou um símbolo de poder e riqueza, refletindo a centralização da autoridade no estado arcaico emergente. O líder do Egal tinha o controle sobre as terras, a redistribuição dos excedentes e a organização militar, consolidando seu papel como governante supremo. 5. Consequências para a sociedade Uruk. Este sistema de organização social e política teve várias consequências: centralização e expansão territorial. O controle centralizado dos recursos e a capacidade de organização militar permitiram a expansão das cidades do período Uruk para áreas adjacentes, consolidando sua influência na região mesopotâmica. Crescimento das desigualdades sociais. A clara divisão de papéis e funções, bem como a centralização do poder econômico e religioso nos templos e palácios, acentuou as desigualdades sociais. Os agricultores e trabalhadores eram subjugados e controlados pela elite administrativa, religiosa e militar. Início da escrita e registro de poder. O desenvolvimento de sistemas de registro, incluindo os primeiros passos para a escrita cuneiforme, foi uma resposta à necessidade de documentar e legitimar o poder centralizado do Egal e dos templos. Conclusão. A análise de Mário Liverani sobre o período Uruk revela um estágio crucial na formação do que ele chama de Estado arcaico, onde o surgimento de uma elite administrativa, religiosa e militar centralizou o poder em torno de templos e palácios. Essa estrutura foi marcada pela organização em 3 esferas principais de atuação dos líderes e pela introdução do termo Egal como símbolo da centralização política. Este processo estabeleceu as bases para o desenvolvimento das primeiras cidades-estado e para a consolidação da Mesopotâmia como uma das primeiras civilizações urbanas da história.